vamos só ver aqui o review do Wallace Borges do jogo, né, a análise da partida. Pra mim, o Wallace Borges hoje em dia é um dos melhores, tá? É um dos melhores comentaristas esportivos que tem, tá lá na TNT. Na Fonte Então Nova, vamos ver, destrinchar vamos tudo que ver. aconteceu no jogo e já adianto. Se você diz que gosta de futebol, eu gosto de futebol, não assistiu Bahia Internacional, você perdeu um dos grandes jogos de 2025. Que partida incrível, cara, dos dois times Caramba, velho, tudo isso? Bah, não sabia não. Cê é louco. muito bem treinados. A gente vai falar um pouco mais, destrinchar um pouco mais a partida e um pouco mais do que aconteceu na noite de hoje. Ô, mano, eu tô ligado que ambas as equipes tiveram lances muito bons, assim, mas eu acho que o Bahia foi bem melhor, sabe? Sei lá, a minha impressão foi essa, pelo menos. Beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal se puder, hype o vídeo. Vamos ver. Se você puder virar membro, a partir de R$ 1,99 você pode usar nos comentários também. Tanto o emoji com o escudo do Bahia quanto do Internacional. Mostrar pro Brasil inteiro que você torce para esses times. Maneiro. Lembrando, esse vídeo é um oferecimento da KTO. E brinca Beleza. lá no Não e precisamos da jogue propaganda. com o Reis. A gente vai destrinchar ainda na live de mais tarde. A gente vai falar de novo desse jogo e muito mais Tá, do que falamos aqui nesse vídeo de hoje. sereno. Cara, veio um jogo, cara, que eu tinha, pelo menos eu tinha uma expectativa muito grande pra Bahia e Internacional. Era possivelmente o jogo que eu tava com mais expectativa pra fase de grupos da Libertadores, porque o último jogo poderia ser que os dois times já chegassem classificados ou não, mas Cara, assim, ó, realmente esse era o jogo que dava mais hype, acho que de todos os primeiros jogos da Libertadores, talvez a competição inteira, sabe? Porque falando de nível, são as duas equipes que tinham o maior nível pra se enfrentar, sabe? Por exemplo, tu podia até ter equipes de um nível absurdo como o Flamengo, só que o Flamengo jogou contra o Deportivo Táchira, entendeu? Inter e Bahia são duas equipes muito boas se enfrentando. Então, cara, no Beira-Rio, a gente espera que o Inter ganhe, mas lá no estádio do Bahia a gente não sabia o que ia acontecer, né? Então, acho que sim, era o jogo mais hypado de toda essa primeira fase da Libertadores. esse primeiro jogo, essa estreia, eu tava com uma expectativa muito grande. E o jogo entregou, cara. O Bahia, que nunca perdeu na história da Libertadores em casa, jogando em casa, e o Inter, que tá invicto na temporada, segue invicto na temporada. Um Bahia, eu acho que o Bahia vai reclamar muito mais da sorte hoje do que o Inter. Eu acho que o Bahia foi melhor no jogo, tá? Eu acho que o Bahia dominou as ações. Com A ideia certeza. de jogo do Rogério de ter o Cauli no lugar do Ademir pra preencher mais o meio de campo, pra ter superioridade numérica no meio de campo, eu acho que acabou dando certo. E o Bahia acabou, pra mim, sendo mais dono do jogo do que o Inter. Mas o Inter, cara, é muito competitivo. O Inter do Roger Machado é extremamente competitivo. Ele não precisa de muito, mesmo com menos posse de bola, mesmo sendo agredido, com pouco, né? Com menos posse de bola. Todas as vezes que saía pro jogo, todas as vezes que o Alan Patrick saía pro jogo, dominava a bola, criava jogadas, era um show, cara. Era um show, porque o Alan Patrick fez uma baita de uma partida. Do lado do Bahia, Dane. obviamente a gente tem que destacar, pelo menos eu acho que precisa ser destacado, a grandíssima atuação do lado esquerdo do Bahia. Primeiro, o Juba, né? Ô, mano, o lado esquerdo do Bahia, tipo assim, fez o que quis com o Brian Aguirre, entendeu? Fez o que quis com o Brian Aguirre, de verdade. Assim, ofensivamente, o Brian Aguirre, talvez ele não tenha tido a pior partida do mundo. Eu acho que ele foi um pouco abaixo do que ele já estava produzindo, mas defensivamente, irmão, pá, o Bahia chegava como queria na nossa área. Era insano. No momento que a gente fala tanto das dificuldades de ter um lateral esquerdo que entregue, que jogue bem, que construa, o Juba vem tendo uma ótima temporada e fez mais um grande jogo. O Juba, que é meia de formação, né, atacante de formação, virou lateral no Bahia e, ofensivamente falando, é um talento fora do padrão que a gente tem por aqui. Mas o dono do jogo, o craque do jogo, pra mim, foi o Eric Pulga. O Eric Pulga, assim, jogou Muito. demais. Não só. Eu Nossa. acho que tem um ponto do Pulga que ele precisa desenvolver a finalização. Se ele desenvolver a finalização, ele vira jogador de Europa, assim, de time bom da Europa. Porque a capacidade que ele tem de leitura de jogo para passes, dribles, de fazer com que o adversário saia e cometa um erro, dê espaço para ele, é muito grande, assim. Não só o gol, o drible que ele dá para fora, ele acha o passe ali pro Juba que Cara, a participação do Eric Pulga no gol, se tu vê, tipo assim, o jeito que ele participa do gol, o jeito que ele
comanda o ataque do Bahia no jogo, é sensacional, tá ligado? É sensacional. Faz a jogada do cruzamento pro Jean Lucas, mas também a capacidade do jogo inteiro de sempre estar gerando lances. Ele fisicamente aguenta o tranco, que é algo até que pra altura dele, né, pro tamanho dele não é algo comum, mas ele aguenta o tranco, é um cara que toma porrada e fica de pé, que pisa na área, que gera finalização. O grande ponto pra mim dele é ainda esse acerto na finalização. Ele gera a finalização, ele gera condições de finalizar, mas ele ainda não finaliza tão bem. Então, nesse caso, se ele desenvolver isso no jogo dele, acho que ele vai explodir ainda mais enquanto jogador. Hoje foi uma partida de gente grande. E acho que foi uma partida de gente grande até do Bahia como um todo. Foi dono do jogo, foi dono da partida, poderia ter ganhado, não ganhou. Vai ficar reclamando também o gol perdido pelo Lúcio Rodrigues no último lance da partida. Jogada coletiva muito boa, passe pra trás e a finalização pra fora. Uma das paradas, cara, que eu acho que o Inter. Ah, também a gente também pegou, a gente pecou, aliás, bastante nessas finalizações, né? O Inter poderia já ter saído do primeiro tempo com 2-0. Se não fosse o Wesley e o Vitinho dispersarem aquelas oportunidades, cara, eu acho que daria pra gente ter ganho o jogo. Internacional tem. Que hoje foi até interessante, o Inter fez bem isso, principalmente no primeiro tempo, foi a pressão na saída de jogo do Bahia. É notório que o Bahia tem essas. Nossa, sim, com certeza. Ah, todos os, todos os grandes lances assim do Inter, tirando o lance do gol, foi pressão na saída de bola. Dificuldades. Desde o ano passado, eu já falava sobre isso, né? De que o Bahia. Tudo bem que agora tem o Ramos Mingo, né? Que é um zagueiro com baita passe. Mas desde o ano passado, o Bahia sempre se sentiu incomodado, sempre se sentiu dificultado quando tinha que enfrentar times que marcassem mais em cima, que atrapalhassem a saída de bola. O Inter fez isso no primeiro tempo, conseguiu alguns roubos. O Ronaldo, por exemplo, no primeiro tempo, quase saiu um gol do Inter assim, né? O Inter. Assim, saiu algum. Quase saiu, acho que uns dois gols do Inter, assim, é muito louco. De duas equipes com essa mesma dificuldade se enfrentando. Duas equipes que têm muita dificuldade de enfrentar outra equipe que marca pressão, entendeu? E as duas marcam pressão lá em cima, tá ligado? Então eu achei isso muito insano. Tanto as defesas de Inter quanto a defesa do Bahia, pô, bateram roupa legal. Tanto com o Fernando quanto com Bruno Gomes. Aliás, Bruno Gomes não, o Bruno Henrique, enfim. Dá uma pressão ali no ataque, o Ronaldo erra o passe, bola cai no pé do Vitinho, o Vitinho finaliza, mas o Ronaldo acaba fazendo uma grande defesa para salvar o Bahia. Então, no final das contas, cara, deu certo essa pressão. Tem um lance depois, num semi-contra-ataque, né? Do Internacional, que a bola chega e o Vitinho, ao invés de abrir a perna para fazer um corta-luz, tenta um passe de letra pro Bruno Henrique, atrasa a jogada. O Inter até criou, cara. O Inter teve chances. O Inter poderia ter feito o gol antes, mas aí vai fazer o gol no segundo tempo com o Éner Valencia. Éner que, pra mim, neste momento, tá melhor do que o Borré. Concordo contigo, mas só uma nota aqui. Quando o cara fala, o Inter até criou, já dá pra ver que o negócio não foi tão bonito assim, entendeu? Eu sei que o Borré naturalmente é o titular, mas no momento o Éner Valencia me parece melhor do que o Borré, tecnicamente falando, fisicamente falando. Tá mais atento, teve o lance do gol, acho que uma desatenção da zaga do Bahia. O Bahia é um pouco padrão do Bahia, essas coisas, de fazer um grande jogo ofensivo, ser um pouco arame liso, não matar a partida e acabar com um erro em específico, um erro defensivo específico, perdendo o jogo, né? Ou empatando o jogo. Mais uma vez isso aconteceu, o Bahia foi vítima disso. De novo, a zaga do Bahia desconcentrou. Tem muitos problemas em 90 minutos, de volta e meia, se desconcentrar, se desconectar. Mas hoje foi muito bem mesmo. A zaga do Bahia foi um lance, cara. Foi um lance. Um lance. Por isso que não dá pra desconcentrar. Um lance? Como assim um lance, velho? Cara, eu vi uns três assim que a zaga do Bahia bateu roupa. Os atacantes do Inter roubaram a bola, né? Roubaram a marcação pressão. E foi. Assim, foram jogadas de perigo do Inter, tá? Eu não acho que foi só um lance que a zaga do Bahia deixou um pouquinho a desejar. Mas eu entendo o que ele quer dizer, entendeu? Cara, esse jogo, ele pro Inter. Tanto pro Inter quanto pro Bahia foram muito bons, entendeu? Eu acho que pro Inter foi bom porque a gente já pegou e já, assim, ó, matou a chance da gente perder no jogo mais difícil da fase de grupos. E o Bahia, ele se prova contra um grande time. Ambos precisavam desse jogo, entendeu? Claro, o Inter leva alguns sinais vermelhos. A gente entendeu
que, poxa, se a gente não matar o jogo, a gente pode acabar morrendo. Ah, e a gente entendeu que a gente precisa entrar todos os jogos com a régua lá no alto, sem salto alto. E assim, velho, acabou a estreia da Libertadores. Estreia da Libertadores, que é aquele jogo mais difícil, em que os jogadores ficam mais nervosos, passou. Agora é pra valer, entendeu? E o Bahia, por sua vez, tem um ótimo time, mas esse ano esse time ainda não tinha jogado contra um time top, assim. O Inter hoje é um time top. E, cara, se provou. Esse time do Bahia se provou. Um ótimo time. Concentrar. Por isso que eu falo, cara, que o Bahia, ele... Não Bahia, tá? O Bahia serve pro Inter. Jogo grande, de cachorro grande, de gente grande, caso de Bahia e Inter, não dá pra você dormir uma vez no jogo. Porque o time adversário é bom pra caralho. O Inter é bom para caralho. Então, se você dorme uma vez, você dá uma chance, já era. O Inter vai lá e vai matar. O Inter é um dos melhores times brasileiros hoje. O Inter vai lá e vai matar. E o Inter, que não fez uma grande partida, que não fez o melhor jogo do ano, foi lá, empatou o jogo e foi muito bem na finalização do Brian Aguirre no rebote com o Ener Valencia. Vi muita gente falando sobre uma falha do Ronaldo no lance. Eu acho difícil essa bola. Tudo bem que ele espalma pro meio, mas é uma bola difícil, ela quica antes. É uma finalização que ninguém tá esperando, então eu tiro um pouco de pé com relação a isso. Aliás, quanto ao Ronaldo, eu queria dizer que eu cometi um erro, né, cara? Eu falei que pra mim o Ronaldo não seria titular do Bahia quando o Bahia contratou, que o Ronaldo viria pra ser terceiro zagueiro, e tá errado. O Ronaldo está sendo titular. Não só está sendo, como eu acho que vai continuar sendo titular na sequência de jogos. Beleza? Do Bahia. Na reta final do jogo, o Inter foi para um esquema de 3 zagueiros, me chamou a atenção, liberou um pouco mais os laterais e foi até, de alguma maneira, efetivo por ali. Resultado... Cara, isso aí foi uma coisa que até me pegou um pouquinho, entendeu? Eu achei muito louco isso aí. Porque quando o Inter, ele faz essa meio que retranca, eu chamei de retranca na hora, mas a gente viu que não foi tanto assim. Ele tira um ponta esquerda, que é o Wesley, pra botar o Thiago Maia. E aí o Inter fica com 3 volantes, tá ligado? 3 volantes, e 3 volantes assim, ó, de jogar lá atrás, de marcação, nenhum volante camisa 8. 3 volantes que são muito mais defensivos do que ofensivos. Mais os 2 zagueiros, 2 laterais, enfim, era um time que tinha tudo pra ser bem defensivo. E o Inter começou a jogar melhor. Cara, aquele finalzinho lá, o Inter tava jogando até melhor que o Bahia, entendeu? Então, foi algo que me surpreendeu bastante. É pior pro Bahia, mas é um grande jogo. No final das contas, merecido pros dois times o elogio da grande partida.